Se você quer comprar um carro elétrico, mas não sabe qual modelo escolher ainda, você precisa entender a diferença entre cada tecnologia para quando você começar a fazer as visitas nas concessionárias. Muita gente, quando começa a verificar os veículos, a ir na loja, a conversar com os vendedores, se depara com uma enxurrada de informações e acaba ficando perdido. Isso porque hoje no mercado brasileiro existem muitas marcas chinesas e cada marca chinesa tem muitos modelos de veículos diferentes e cada modelo tem uma versão de eletrificação diferente. Então, o mais importante é você entender que não existe ferramenta ou tecnologia perfeita. Existe a ferramenta certa para a sua realidade e para o seu uso. Então, a primeira coisa que você tem que estabelecer é se você tem aonde carregar facilmente na sua casa ou no seu trabalho, se você roda muito ou roda pouco. Então, um trajeto curto, a gente já vai estabelecer que é até no máximo 200 quilômetros por dia, tá? E um trajeto longo seria de 250 para 500 quilômetros por dia, ou se você faz viagens periódicas, periódicas no sentido de uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou mais de 5 vezes no ano, tá bom? Por quê? Porque isso vai determinar se você vai escolher um veículo 100% elétrico, um veículo híbrido plug-in ou um veículo híbrido pleno. Isso tudo é importante porque se você escolher o veículo errado, você pode se surpreender com um valor de manutenção alta, ou você pode ter um problema de manutenção que você não gostaria e não estava preparado para ter. Vou dar alguns exemplos. Se eu sou um consumidor que não consigo instalar um carregador na minha casa, não consigo ter acesso a carregamento durante o meu horário de trabalho. Enquanto eu trabalho, o veículo estaria carregando. E ainda eu tenho que fazer uma visita para clientes. Tenho que visitar alguns clientes, eu sou representante comercial, então na semana, de vez em quando, eu preciso fazer um trajeto mais longo, visitar alguém no interior ou em outro estado. Nesse caso, eu vou ter que escolher o veículo híbrido pleno, o HEV, porque se eu escolher um veículo híbrido plug-in, eu não vou conseguir carregar ele na minha casa. Acontecendo isso, o nível de bateria ele vai estar sempre em nível baixo. E aí, o BMS do carro, que é como se fosse um cérebro inteligente da bateria, ele não vai conseguir reconhecer a autonomia real da célula de bateria. Porque a bateria de LFP, que é o material que está sendo mais usado nas baterias hoje, ele tem uma variação de corrente quase que nula. Então o BMS ele fica confuso se você tem só a bateria sempre no nível mínimo. Muita gente compra um veículo híbrido plug-in e usa ele como um híbrido pleno, achando que está tirando vantagem e tendo benefício. Só que na verdade, um veículo híbrido plug-in ele tem todas as peças e componentes de um veículo 100% a combustão e todas as peças e componentes de um veículo elétrico. Então são duas manutenções em um veículo só. De todas as linhas de eletrificação, a do híbrido plug-in é sem dúvida o veículo com a manutenção preventiva mais cara. Então se você usa o carro híbrido plug-in como um carro híbrido pleno, você não está tirando vantagem. Você está tendo o desempenho, o consumo de um veículo híbrido pleno, porém com a manutenção de um híbrido plug-in. E ao contrário, Samuel, e se eu comprar um híbrido plug-in e só usar ele como carro elétrico? Bom, nesse caso você também vai ter problemas de manutenção, porque o motor a combustão de um híbrido plug-in ele necessita de funcionamento periódico. Então, eu recomendo que a pessoa que escolha o híbrido plug-in ligue e funcione o motor a combustão pelo menos uma vez por semana, durante umas 2 horas, para ele atingir a temperatura ideal de trabalho, para o óleo lubrificar todas as peças e para o motor funcionar realmente. Não é só ligar ele um pouquinho, ir para o trabalho e depois não ligar ele mais, tá?
o óleo ele pode gelidificar, as peças podem ficar com o atrito, né, prejudicado, então você pode começar a perceber que nas marchas lentas há uma trepidação exagerada, na marcha ré também principalmente. O combustível do tanque ele vai perder propriedades, vai ficar velho, eles falam que envelhece, e envelhece mesmo. Então o híbrido plug-in, ele é para ser utilizado como híbrido plug-in. Quem é o consumidor? Qual que é o perfil do consumidor de um carro híbrido plug-in? É o consumidor que faz viagens longas, trajetos longos, né, acima de 250 km por dia, ou ele não precisa fazer esse trajeto tão longo durante o dia, né, na sua semana. Porém, ele tem a previsibilidade de ter que viajar uma vez por semana, mais de 5 vezes por ano, né? Fazer visita a parentes, ou a clientes, ou a, sei lá, não sei, ele vai ir na sede da empresa dele, enfim, tem perfil para tudo. Porém, ele tem como instalar um carregador na sua casa, ele consegue deixar o carro carregando enquanto ele trabalha, enfim, esse é o perfil do cara que vai comprar, a pessoa que vai comprar o híbrido plug-in. O híbrido pleno, a gente já estabeleceu lá no início, pessoas que não têm onde carregar, não têm fácil acesso a carregadores, mas precisam de fazer longos trajetos, ok? E aquela pessoa e vamos estabelecer outro padrão, pessoas que não têm onde carregar, mas vai fazer só trajeto curto, também híbrido pleno, tá? Se você não tem onde carregar, independente do seu trajeto, se é um trajeto longo ou curto, não tem onde carregar, vai de híbrido pleno. Porque se você ficar sempre refém da rede de carregadores público, vai ter hora que você vai se estressar. Ou você vai passar em algum que está com muita fila, você não vai ter paciência para esperar. O preço do quilowatt pode começar a não fazer mais sentido, né? Hoje a gente tem uma média de R$2 o quilowatt nos carregadores públicos, então até R$2,50 vale a pena mais ou menos, acima de R$2,50 já não começa a ser tão viável mais, e aí você vai ter que optar pelo híbrido pleno, porque o híbrido pleno ele não vai ter uma manutenção tão cara quanto a do híbrido plug-in, você não vai depender de rede de carregamento para fazer qualquer compromisso que seja, e não tem que fazer um investimento se você não quer, se você não tem condição ou se você não pode, não precisa fazer investimento de colocar um carregador na sua casa. Agora vamos para o perfil do 100% elétrico. Aí seria aquele perfil de cliente, de consumidor que consegue ter um carregador na casa, na garagem, no condomínio ou no serviço enquanto ele trabalha, e ele só faz trajeto curto. Quando ele precisa de fazer uma viagem, né, fazer um compromisso de um trajeto mais longo, ele se programa e faz ele de outros meios de locomoção. Tem pessoas que alugam um carro ou faz de avião, né, se programa com antecedência, consegue comprar passagem antes, vai de avião, vai de ônibus, aluga carro. Por quê? De todos esses carros que eu dei exemplo, o carro elétrico é o carro com a manutenção mais barata de todas. Em média, a primeira revisão de um carro 100% elétrico fica abaixo de R$300, tá? E o seu gasto por locomoção, quando você tem um carregador em casa, fica muito baixo. Então, é essa economia toda que você gera durante esse período, você consegue se programar e fazer as suas viagens, se são poucas, né? Se é um volume baixo de viagem. Você viaja um trajeto muito longo, 2, 3 vezes no ano. Nesse caso, eu recomendo para os meus clientes, eu tento, né, na medida do possível, perguntar se eles têm condição de programar essa viagem, fazer viagem de avião, às vezes fica mais em conta do que você ter que se programar para fazer a viagem de carro híbrido plug-in ou de híbrido pleno. O valor não fica tão distante, né? O valor de uma viagem de híbrido pleno, híbrido plug-in e passagem de avião
se bem planejado, com antecedência, não fica tão distante. Você faz a viagem de maneira mais rápida, mais segura, não desgasta seu carro. Enfim, isso não é para todos os clientes, tá? Eu tento direcionar os meus clientes com base na realidade deles.